AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Essas são as siglas utilizadas na organização do calendário mais popular do mundo, o gregoriano, que é o que nós usamos. Essas siglas significam que a história da humanidade deve ser lida e interpretada a partir do evento Cristo, organizando-se em períodos anteriores e posteriores ao nascimento de Jesus. Na perspectiva desse calendário, o evento Jesus Cristo mudou a história. Ele torna-se o seu ponto central, o seu marco zero. Tudo se organiza a partir dali. Penso que na caminhada de fé, na caminhada cristã, deveria acontecer da mesma forma. Deveríamos ter Jesus Cristo como o centro da nossa história. Caso contrário, poderíamos nos perder e sermos conduzidos a alguns enganos. E o texto indicado nos chama atenção para isso. Como todo o povo de Israel, Simeão vivia a expectativa da chegada do Messias, aquele que haveria de redimir o povo. Porém, a expectativa dessa chegada ela foi tomada de polêmicas e controvérsias, pois diversos pseudos-messias surgiram no período neotestamentário e muitas outras pessoas foram confundidas como o Messias, que é o caso de João Batista. Resultado disso, muitas pessoas se lançaram no seguimento de um falso Messias e grande parte do povo não foi capaz de reconhecer o verdadeiro Messias quando ele finalmente chegou, Jesus Cristo. Porém, Simeão tem uma experiência diferente. Ele reconheceu o verdadeiro Messias na pessoa de Jesus. E essa experiência nos coloca uma pergunta importante. Por que Simeão foi capaz de reconhecer o verdadeiro Messias e tantos outros não? Penso que o versículo 25 desse texto pode nos ajudar a responder essa pergunta. Simeão era homem justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. A expressão consolação de Israel, utilizada pelo autor nesse texto, nos remete ao livro do profeta Isaías, mais específico a partir do capítulo 40. Nesses capítulos nós percebemos uma perfeita descrição sobre a obra e a missão messiânica diante de todo o povo. Diante disso nós podemos perceber que Simeão ele não idealiza um Messias pessoal e muito menos se lança ou se entrega a qualquer expectativa, mas ele se alinha à expectativa profética sobre a chegada messiânica. E ele se apega nas Escrituras a fim de não se lançar no seguimento de um falso Messias ou ainda correr o risco de, quando chegasse o verdadeiro Messias, ele não fosse capaz de responder. Por isso, ele não só se apega nessa expectativa profética, mas também ele decide viver à altura dessa expectativa. E com isso, ele torna-se um homem justo, piedoso, e ele consegue se tornar sensível à voz do Espírito. Esse mesmo Espírito é que conduz Simeão ao encontro com o verdadeiro Messias. Ao ver Jesus, ele não teve dúvidas. Ele reconhece Jesus como verdadeiro Messias. Resultado disso é que ele contempla a verdadeira salvação. Diante dessa experiência, Simeão tem duas atitudes. Primeiro, ele oferece a Deus um lindo cântico, sintetizando a grandeza dessa experiência. E na tradição cristã, esse cântico posteriormente é reconhecido e nomeado como Nunc Dimittis. Segundo, ele transmite a Maria, mãe do menino, um consistente testemunho acerca da missão de Jesus, que certamente seria muito polêmica. Simeão, ele vive para se encontrar com o Messias. E depois disso, ele vive para dar testemunho acerca desse encontro. Para Simeão, Jesus Cristo era o centro de sua vida. Por isso, ele contemplou a salvação. Portanto, que como Simeão, nós possamos nos alinhar às Escrituras e nos esforçarmos para vivermos à altura de suas expectativas. Com isso, nos tornaremos sensíveis à voz do Espírito, que certamente nos livrará de todo engano, de toda falsa salvação. E certamente esse Espírito nos conduzirá à verdade, à vida, e fará de nós testemunhas da verdadeira salvação.
Portanto, que Deus nos abençoe e que Jesus, o Cristo, seja o centro da nossa história.